Bom, e aí, como é que vocês estão? Vocês estão bem? Eu queria falar um pouco sobre agora fotografia em si. Quer dizer, meu canal é basicamente sobre fotografia, mas agora eu vou falar sobre fotografia. Com o decorrer do tempo, eu fui estudando algumas questões. Bom, com o decorrer do tempo, eu fui estudando algumas questões de iluminações. E nas primeiras camadas de pesquisa, provavelmente você também vai encontrar vídeos que falam sobre como fazer uma luz de cinema para os seus vídeos. O que pode até ser válido, levando em consideração os conceitos do que é uma iluminação de cinema. Por exemplo, ordem das luzes, as posições, os nomes, até mesmo a cor e a temperatura das luzes. Por exemplo, nomes como key light, que é a luz principal, ou backlight, que é a luz do fundo, aquela azul, são termos usados dentro do cinema. E talvez compreender esses termos significa que você entendeu talvez o primeiro passo do que é uma iluminação de cinema, do que é uma fotografia dentro do cinema. Mas agora o que torna diferente a luz do cinema e a luz do cinema ensinada para os seus vídeos? Não existe uma regra dizendo que todas as luzes são essenciais. Uma cena, por exemplo, não precisa ter a luz principal, não precisa ter as luzes de preenchimento e não necessariamente também não precisa ter a luz de fundo. Não chega a ser o mais importante no cinema, mas assim como roteiro, atores e direção, como em outras funções também, o objetivo principal na verdade é contar uma história. E sobre contar uma história com a fotografia, eu quero citar um filme chamado A Lenda do Cavaleiro Verde. Eu me sinto muito mal porque esse filme não foi indicado ao Oscar de melhor fotografia, mas tudo bem, acontece. Primeira coisa, vamos levar em consideração que você já saiba quem é o Rei Arthur e você saiba quem é, né, a lendária Excalibur. Em uma cena muito específica, um cavaleiro, né, o Cavaleiro Verde e tal, ele atravessa um corredor e no final desse corredor tem uma espécie de reunião. E nessa reunião, inclusive, está Rei Arthur. O Cavaleiro de Madeira, então, ou um Cavaleiro Verde, sei lá, ele caminha diante essa reunião, pega uma carta, saca essa carta e dá para a mulher do Arthur. Nesse momento, a gente acompanha através do olhar do... A gente vê o olhar do Rei Arthur acompanhando esse cavaleiro caminhando dentro dessa sala. E a forma como o Rei Arthur é enquadrado, a forma como o Rei Arthur é iluminado e a roupa que ele está vestindo remete muito a uma figura angelical. E também remete muito à arte bizantina. Não por coincidência, a arte bizantina ela surge no século V e coincidentemente também foi o século onde o Rei Arthur viveu. Né? O Rei Arthur é do século V e 6 mais ou menos ali, na mesma época que surge a arte bizantina. Sabendo quem foi Rei Arthur, a gente compreende o porquê dele estar sendo iluminado de uma forma tão angelical. Alguns minutos depois, um jovem guerreiro, com o objetivo de provar a sua coragem diante de todos, ele se oferece a cumprir os desafios desse guerreiro, né? Desse cavaleiro verde. E o Rei Arthur oferece a Excalibur para ele. Nesse momento, a fotografia ela ilumina a Excalibur como se fosse uma mensagem divina, porque é uma luz branca, assim, direta, ao mesmo tempo que o olho desse guerreiro brilha diante, olhando aquela espada e falando: caralho, é Excalibur, menor, tá porra! Eu preciso de uma espada. Eu preciso de uma espada. Gawain. Caralho, é Excalibur, menor, tá porra! Então, mesmo assim, mesmo sem saber quem é Rei Arthur, a gente sabe que é é quase um anjo por conta da fotografia. Mesmo sem saber o que é Excalibur, a gente sabe que é quase uma arma divina, tá ligado? Por conta dessa luz contando essa história pra gente. E isso é fotografia de cinema, onde alguns conceitos são usados, mas o que é realmente importante é a história que está sendo contada. E exemplos de como não precisamos seguir esses conceitos para iluminar nossa cena é o diretor de fotografia Roger Dix, que tem como conceito de arte visual bem característico o contraluz, que prioriza mais a luz do fundo do que a luz principal, algo semelhante a isso, mais ou menos. Filmes como Blade Runner e 1917 têm exemplos recentes desse conceito. Isso também é uma luz de cinema,
Mas provavelmente você não vai ver ninguém te ensinando a fazer esse tipo de luz para os seus vídeos na internet. Então o que é essa tal luz de cinema que eles ensinam para os seus vídeos? Bom, não tem como deixar de dizer que é uma forma de deixar seu vídeo bem iluminado. De fato é. Alguns conceitos nesses vídeos fazem sentido. Termos que fazem parte da fotografia do cinema. Mas não vai deixar seu vídeo parecendo cinema. Para fazer com que sua luz pareça cinema, você precisa entender que no cinema a gente está contando uma história. Então você precisa fazer com que a sua luz conte uma história também. Bom, talvez eu esteja fazendo esse vídeo para desmistificar o conceito do que é uma luz de cinema e como alguns vídeos estão usando esse termo, não de forma errada, mas que talvez faça as pessoas acreditarem de uma maneira muito superficial o que é uma luz de cinema. E talvez é a minha forma de dizer o que é realmente uma luz de cinema e o que é um vídeo bem iluminado. Bom, esse vídeo vai ficando por aqui, eu espero que vocês tenham entendido o que eu queria falar. Compartilha esse vídeo aí, na moral. É isso, né? Tá gostando? Tá gostando? Compartilha. É isso. Tchau. Comenta. Acabou. Acabou. Acabou.